Seja muito bem-vindo a mais um episódio do SuperaCast. Nós estamos hoje no episódio número 11 da nossa segunda temporada. Um podcast que é destinado a você que tem o desejo de empreender e às vezes não tem um caminho direcionado. Nós trazemos aqui história de pessoas que venceram os desafios e hoje estão trilhando o caminho do sucesso e querem compartilhar com você dicas, conselhos, ideias que podem mudar a sua realidade a partir de agora. Lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela Gigabom Sorvetes, o melhor sorvete aqui de Marília e das franquias espalhadas aí, que são dezenas pelo estado de São Paulo. Então, você que quer empreender, você que deseja ter um negócio próprio, seja um franqueado Gigabom, porque eu tenho certeza que é um negócio promissor que vai colocar você aí na estrada do sucesso através desse produto extraordinário. Então, muito obrigado, Gigabom, por ser nosso parceiro e patrocinador aqui do SuperaCast. No dia de hoje, eu estou recebendo aqui, para mim é uma honra, um amigo, um cara extraordinário, espetacular, que veio contar um pouco da tua história. Hoje aí, eu tenho certeza, se você tem mais de 18 anos e já tem a sua habilitação, você certamente aqui de Marília já ouviu falar dele. Com um imenso prazer que eu recebo, seja muito bem-vindo, Misael da Habilitar. Muito obrigado, Cassião. É um prazer enorme estar aqui com você. Logicamente uma figuraça, um amigão, sempre, né? Sempre. Fortalecendo, sempre também correria, buscando sempre crescimento. E você é um cara que vem se destacando também, fazendo uns trabalhos bem legal e sendo exemplo, né, de superação. E o SuperaCast não é nada mais do que isso mesmo. É mostrar, através de você, as superações que ocorrem em Marília, região, enfim, no meio dos empresários, que a gente sabe que para ser empresário, para ser alguém que empreendedor, que emprega, enfim, tem que se superar todo o tempo. Ainda mais no Muito Brasil, obrigado, né? meu irmão. No Brasil ser empresário aqui se o cara for empresário no Brasil, eu tenho certeza, esse cara vai ser empresário em qualquer lugar do mundo. Com certeza. E aqui é bem desafiador mesmo, né? Mas, Misa, cara, que felicidade te receber aqui. Nossa amizade já vai de um tempo. Eu quero saber um pouco mais de você compartilhar hoje aqui com a nossa audiência essa sua trajetória, como que surgiu o Misael no mercado da autoescola, como você começou, como foi, quem te incentivou, se alguém falou para você, para com isso, vai caçar um emprego, como a maioria recebe essas frases, eu queria ouvir de você, compartilha aí com a gente um pouco de quem é o Misael antes e quem é o Misael da Habilitar. Bacana, Cassião, e já agradecer muito, viu, pelo convite aí, por estarmos juntos aqui. Bom, acho que a história do empreendedor nato, Cássio, aquele que realmente sabe o que quer, porque ser empreendedor o cara tem que saber o que ele quer, tem que estar focado. Ele não está de olho nas dificuldades, porque dificuldade ele já tem, né? E o cara, quando ele tem esse sentimento do empreendedorismo, essa vontade de empreender, ele não olha para os problemas, ele vai direto já vendo as soluções, o que fazer para chegar em algum lugar. Bom, Misael, um cara sempre muito simples, família humilde, assim, pobre, para trazer aqui mesmo uma realidade de uma infância pobre. Perdi meu pai, eu sou o caçula da família, somos em 6 irmãos, caçula. O pai, com 1 ano de idade, meu pai caiu de derrame, com 1 aninho de idade. Eu lembro, é incrível você dizer assim, pô, mas com 1 aninho você lembra lembro de algumas coisinhas, sabe? Mas daquele momento ali. Então ele caiu de derrame e já era uma escadinha. Se eu era o menor, o mais novo da casa, nós somos uma escadinha. O maior, o mais velho, ele tem 8 anos de diferença, 8, 9 anos de diferença. Então nós estávamos numa escadinha. Eu com 1 ano, o meu irmão próximo de mim
com 2 a 3 aninhos, fazendo 3 aninhos, 4, 5, 9, enfim. Lá para os 14 anos, essa deveria ser a escada que nós estávamos ali no momento. Então você imagina, a mãezinha com 6 filhos, o pai acamado, um derrame na cama, então já era 7, e esse acamado dá trabalho, acho que, assim, não trabalho no sentido cuidado, né? Muito mais do que os próprios 6 filhos, financeiramente falando, e ele acamado, mais 6 filhos, um salário mínimo, não dava para nada. Então, muita necessidade. Passamos realmente muita necessidade. Eu lembro dos momentos que minha mãe, para falar pra gente que nós iríamos comer uma carne, ela fazia o arrozinho, deixava queimar um pouquinho o fundo, ela pegava aquela rapa do arroz queimadinho e colocava por cima do arrozinho branco e dizia que era carne pra gente comer. Sim, a gente se contentava com aquilo, porque a gente não entendia, né? A maioria, lógico, tinha uns grandinhos ali que já não passava muito, mas pra mim, tranquilo. Mas é o que era a nossa mistura do dia, enfim. E mingauzinho, água com açúcar para ir para a escola. Ficávamos na escola para almoçar, porque sabia que ia ser difícil no retorno para casa o almoço, né? Então, fazia de tudo para poder se alimentar na escola. Naquele tempo, ainda podia se dizer que tinha uma merenda legal. Sim. Então, enfim, essa situação nós ouvíamos por várias pessoas. Ixi, isso aí não vai dar nada. Isso aí é só mais uma maloquinha. Isso aí... Por quê? Porque o convívio nosso também, pela dificuldade, nós vivíamos mais na rua do que dentro de casa. Ou vendo alguma coisa de bom. Era mais vendo na rua, querendo a rua, porque a situação era bem ruim. Então, o que nós passamos nesses momentos foram momentos marcantes, difíceis, e que eu acredito, né, que fez a gente olhar com outros olhos. Pô, eu estou assim, mas eu não preciso permanecer assim, né? E com 16 anos, 17 anos, eu já tive algumas lanchonetes e sorveteria. Então, meus primeiros comércios começaram assim. Sempre fui meio negociante, já meio moleque, tinha algumas mobiletes da época, uma motinha, outra, e já negociava. Já cheguei a ter 3 Fiat 147, só pra você ter uma ideia, em um dia só. Caraca. Molecão, 16, 17 anos ali, negociante. Então, do jeito que eu chegava com um, já tinha um outro me esperando, era só dar uma voltinha financeiramente ali, 50, 100, já pegava o outro Fiat, e no final da tarde já tinha um outro esperando, pra trocar o outro Fiat 147. E para um menino, né, a gente estava ali se realizando. Então a gente adquiria uma motinha, velha, mas adquiria. E já aprendia a negociar. E o primeiro comércio surgiu numa ideia familiar mesmo, dentro de uma necessidade. Nós se dávamos muito bem, a minha casa, né, meus irmãos, com uma outra família dos meus primos. Nós se dávamos muito bem. E nisso surgiu a ideia, vamos pegar um comércio junto? Meu querido, 10 sócios, pensa aí, 10 sócios. Adquirimos uma matriz com maquinários de fabricação de sorvete. Nós pegamos essa matriz aqui em Marília, no Jockey Club, próximo até o antigo restaurante do Melancia, ali nós tínhamos naquela Rua México, se eu não me engano ali, e dali a gente começou o trabalho. E aprendemos, inclusive, a fabricar sorvete. Eu vi você falando aqui da Gigabon, e até se ele nos escutar aqui, talvez ele lembre, mas eu tive a oportunidade de acompanhar Carlos, não é isso? Carlos. O Carlos. Ele disse para mim que era a última atacada dele, inclusive, quando ele foi para Gigabon, ali na matriz, na 4 de abril, lá em cima. Isso mesmo. E eu fabricava sorvete, picolé e tudo mais. E ele já vinha de uma batida, né? Algumas coisas não tinham dado certo e tal. E ele disse para mim,
É a minha última tentativa. E eu emprestei para ele, inclusive, uma forma de picolé minha, que ele não tinha na época. Eu emprestei uma forma de picolé que ele precisava para ele poder reiniciar esse processo. E depois dali a gente não teve mais muito contato, ele continuou. E graças a Deus a gente vê a potência que hoje a Gigabon é. Para mim, particularmente, o melhor sorvete. Não, mas é. O melhor sorvete. Sem dúvida. Né? E então eu também parti para esse ramo da sorveteria e lanchonete. Então nossa família estava toda engajada, fabricando, fizemos cursos pela Sorvemix. Hoje é a Sorvemix que fornece, né, um fornecedor de produtos aqui em Marília. Sim. Um dos, né? E nós fizemos bastante curso com eles ali e tal. E nós aprendemos a fabricar. Nesse inteirinho tivemos muitos problemas com os sócios, logicamente, são 10 sócios. Sócio dá problema, imagina 10. E aí começou os problemas. Nós partimos, né? Um vai para um lado, outro pega outra coisa, porque nesse tempo da matriz, nós abrimos mais 3 lojas. Ficamos com uma e abrimos mais algumas. Lembro no Marajó, nós tínhamos uma no Planalto e mais uma no Nova Marília, ali próximo da Feirinha do Rolo, ali onde hoje acontece. Então nós tínhamos 4, porém 10 sócios, né? E fomos depois parando, porque não estava dando a sociedade, parando uma, parando outra. Então eu fiquei com uma dessas sorveterias, porque eu nunca quis desistir. Ali eu já tinha começado algo que já me chamou a atenção, que era começar a empreender. E nós ficamos com uma no Marajó. Fiquei com uma para minha parte, falei, não, vou tocar. E ali eu fazia. E eu tentei montar uma fábrica, a fabriquinha de sorvete, que antes era na matriz que nós pegamos. Eu tentei e montei o maquinário numa ponta do meu quarto. Então tem um quarto, nós dividimos ele no meio de uma divisorinha e coloquei a máquina ali e fabricando sorvete. Nesse meio tempo, eu já comecei também, pela dificuldade de caminhar com aquele comércio, eu fiz o curso de instrutor de trânsito, orientado pelo meu irmão mais velho, que estava marcado para fazer naquela primeira turma. Aí eu fiz o curso, continuei com a lanchonete. Logo na sequência, depois de um ano ali, mais ou menos, eu já comecei a ministrar aula na autoescola. Até a autoescola também conhecida aqui em Marília. 4 anos nessa autoescola. E nesses 4 anos era autoescola e lanchonete. E fabricando sorvete, porque eu fabricava, meu sorvete não era comprado. Então eu dava aula das 7 às 7 da noite, com 1 hora de almoço. Nessa 1 hora de almoço, eu comprava os produtos para a lanchonete, nem almoçava. Comia ali alguma coisinha, saía para as compras, né? Porque tinha que ser tudo fresco, Sim. Falando de lanche. Então comprava os produtos, retornava à noite, 7 horas, tomava um banho rapidinho, 7h30, 8 horas já estava na lanchonete. Atendia os clientes, fazia o lanche, enfim, servia até umas 11. E 3 vezes mais ou menos na semana eu fabricava sorvete de madrugada para ir para a autoescola às 7 da manhã, né? Então eu fabricava mais ou menos um período de 3 a 4 horas na madrugada o sorvete e ia dar aula ainda de manhã. Tava vendo até gente em cima de árvore, né? De tão... quando tava ali ministrando nas aulas. Então, esse processo foi o meu início, onde eu dei início ao empreendedorismo. Porque a partir dali, eu nunca tive um pensamento de trabalhar em outras empresas, embora um pouquinho mais cedo eu já tinha trabalhado em algumas empresas em Marília, mas pouca coisa. Mas depois que a gente começou esse lado do empreendedorismo, a gente só quis avançar, mesmo com as dificuldades. Naquele tempo foram as dificuldades que nós encontramos, mas que para o comércio de hoje, atual, autoescola, a gente trouxe uma bagagem bacana. Então aquele sofrimento lá atrás me preparou para o comércio de hoje, para dar um serviço com uma postura melhor, né? Um atendimento de qualidade, focado mesmo no cidadão, na pessoa,
Porque eu aprendi que a gente precisa valorizar pessoas e não coisas. Sim. Então, o meu trabalho hoje, e eu sou um cara cristão sempre, nascido no berço evangélico, graças à minha mãezinha, com toda a dificuldade, com toda a situação dizendo o contrário, sempre cristã, mantendo a gente na igreja, levando, orientando e ensinando. E isso, com certeza, pelas orações dela, não deixou que nós tomássemos o outro rumo, a qual era a probabilidade A tendência de 90% pelo sofrimento pelo da sofrimento infância. e das amizades que a gente possuía. Era isso que a gente enfrentou lá no passado. Caraca, Meu, tem pessoas ainda que às vezes falam assim, eu quero vencer na vida, eu quero empreender porque vai ser mais simples, eu não quero trabalhar das 9 às 6, 8 horas por dia, eu quero trabalhar menos. Mas na realidade, você pega, então, exemplo, você trabalhava na autoescola, você dava aula na autoescola, você tinha que atender na lanchonete e 3 vezes por semana trabalhar de madrugada no sorvete. Na fabricação. Quer dizer, não existe Facilidade. esse caminho de enriquecer facilmente Não tem. ou prosperar financeiramente facilmente. Existe um trabalho. Existe uma decisão, primeiramente, né, de você querer fazer algo diferente das pessoas que estão fazendo hoje. E eu acredito muito também que a dificuldade que você passou na infância, na questão de, às vezes, a falta de alguma das coisas, eu falo, às vezes não passou fome, mas passou vontade de muitas coisas. Muitas. Né? Você já não tinha dentro de casa o básico, imagina. Isso. Eu igual eu falo, eu nunca passei fome, mas eu passei vontade, né? A gente olha aquilo e fala, poxa, Vontade. por que eu não posso ter, às vezes, uma bobeira? Uma barra de chocolate. Chocolate, Hoje que é... uma pipoca, na minha época, uma pipoca do terminal, Sim. que às vezes a gente chegava da igreja, tinha pessoas comprando aquele saquinho de pipoca, e hoje não dá. Tipo, pô, cara, eu olho hoje, eu falo, caraca, velho. Então, eu acredito que essas dificuldades que nós passamos, ela estimula muito a gente querer vencer na vida. E a pessoa que verdadeiramente quer vencer na vida, quer ser diferente da maioria, ela vai partir para o empreendedorismo. Vai. Porque, às vezes, se ela for um colaborador que é muito digno, e é isso que muitas... Perfeitamente. Que 90% Precisamos das pessoas, deles, inclusive, claro, de um bom colaborador. sustentam a família através do seu salário, mas eu falo, ele vai ter um limite, ele tem um teto ali, ele tem Vai uma viver base. limitado. Agora, se a pessoa quer realmente viver um extraordinário, ela vai ter que partir para o empreendedorismo. Né? Sim, não tem outro caminho. Caraca, muito bacana. Eu lembro, Cássio, da minha primeira bicicleta. Nossa, que festa, meu irmão. Porque não tinha, né? Se eu não Sim. tinha condições para as coisas básicas, imagina para uma bicicleta. Era só na casa dos outros, né? E a mãezinha, com muito esforço, como nós éramos 2 irmãos na mesma idade, faixa etária de idade, então não dava para ser uma bicicleta só, tinha que ser 2. Então, para comprar essas 2, demorou anos. E lembro como hoje, foi eu, a mãezinha e nós 2 pro centro Casas Bahia. E lá ela comprou as 2 bicicletas. Quando chegou, meu querido, as 2 bikes nova, meu irmão. É como hoje um carro zero, né? Encostando na garagem. Nossa. Por quê? A felicidade é enorme. E essas imagens, elas ficam gravadas. Né? São os flashes de felicidade, meu irmão, no extremo que a gente obtém. Dizer, hoje, algumas pessoas já falam, pô, bacana, né? Gostaria de ter o que o Misael ali de repente já possuiu hoje ou onde ele chegou. Mas, meu irmão, não, com certeza não foi da maneira que você falou aí, ó. Não foi da noite pro dia de forma alguma. Olha a caminhada. Vamos pegar lá atrás, ó. Hoje nós já batemos aí o 4.0. Né? Turbo. 4.0. Se nós voltarmos lá para os 16, 17 anos, onde tudo estava começando, nós temos uma caminhada de mais de 20 anos, irmão, tentando. Vontade de desistir? Várias. Parar porque é o mais fácil. Correto? Mas é o que eu disse lá no início. Quando você tem vontade e você se identificou com aquilo, meu irmão, e você quer aquilo, você vai enfrentar todas as dificuldades e você vai vencer. Porque aquilo que a gente almeja e a gente conquista não está relacionado em sobrevencer. Está relacionado em sobre não desistir. Então, se você não desiste, você vence. Isso é fato. Sim. Como que você vai obter o sucesso? Vou vencer
Mas se você não desistir, porque se você começar um negocinho e de repente ele dá errado e você já desistir, acabou. A sua perspectiva é voltar para o comércio convencional, né? E se identificar o que você de repente seja. Mas para ser um empregador, irmão, é muito foco, é muita persistência, até contra os protocolos, né? As barreiras. Hoje, os impostos, nós estamos falando de uma cidade, a cidade de Marília, uma das mais pesadas em impostos da região, irmão. Sim. Então, você tem que ser muito resiliente naquilo que você quer e posicionado. Parece que o sistema é programado para atrasar o empregador, né? Empregador. Cássio, eu nunca vi, querido, nunca vi alguém da base governamental, do município, bater no meu comércio e dizer: Misael, o que a prefeitura, de repente, possa te ajudar ou te orientar? Tô vendo quais são as suas necessidades aí, os seus problemas que talvez você esteja enfrentando. Porque se o empregador é o cara que emprega e movimenta o município com emprego e fomenta a economia do município, não é interessante que um órgão municipal esteja também interessado? Sim. Porque se você fale, se você quebra, então há uma cadeia de famílias que estão dependendo de você, uma corrente ali que você está gerando emprego. Então isso, quando você tirar isso das pessoas e você deixar de ser um empregador, você quebrar, que é o que parece que mais eles te levam a fazer, deixar de ser um empregador, deixar de ser um empreendedor, é o que dá a entender. Porque você não tem suporte nenhuma orientação. Pô, você está precisando, então, você até executa bem, um exemplo. Se é algo do governo, né, no sentido municipal, você até está tendo o trabalho, o serviço, mas você não está administrando bem. Eu posso te orientar aqui, ó, vamos aqui nessa linha, tem esse órgão aqui que vai te ajudar, vai te orientar, e você vai conseguir, né, calibrar aquilo que você não está conseguindo. Porque não adianta nada você ter uma receita boa entrando na sua empresa, mas a torneira da saída tá maior. Tá maior, meu irmão. Você só tá ali vegetando no mercado. Então, um verdadeiro comerciante, um empregador, para permanecer, tem que ter postura e tem que ter a pegada empreendedora. Eu analiso por mim que isso já estava meio que no sangue, porque a gente vai puxar até alguns da família, você já vê que já são empreendedores também, e já tinha uma pegada para o empreendedorismo. Eu me lembro bem, Cássio, para ressaltar essa questão do não desistir. Quando nós paramos a sociedade lá atrás da lanchonete, né, da lanchonete, sorveteria, ficou limitado, né, porque nós tínhamos uma matriz ali onde nós fabricávamos, um local bacana, né, a produção acontecia bem legal. Então depois eu tinha lanchonete, mas era um local pequeno, mais para me atender vendas, balcão e tudo. Então eu tentei levar isso para minha casa. Minha casa muito humilde, simples, não tinha muro, não tinha portão. Então você já entrava logo direto, já batia na sala, entendeu? Quando não, já estava na cozinha. Então, e aí? Você começar daí, cara. Se você tem uma garagem pronta, bom, bacana, vamos já montar num cantinho aqui, vamos separar aqui, vou fabricar aqui, pôr uma divisória. Não, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que arrumar a casa. E quando você fala de uma construção, construir sem muitas condições, já apertou. Então, alugar um outro local era sem condições. Então eu precisava usar a minha casa. E nessa dificuldade, eu me lembro de ter buscado uns blocos de uma construção que o pessoal tirou, tijolo, bloco, e aqueles blocos com massa ainda e tudo, tentar reaproveitar. Então eu levei na carriolinha, tentando reaproveitar. E eu me lembro muito bem de um dia, 17 anos de idade, em frente de casa, na persistência. Quero trazer isso, o que é a resiliência, é o querer, falar, não, é isso que eu quero. E eu, ali com a colher de pedreiro, né, batendo ali para tirar a massa do bloco, para reaproveitar. E começou a chuviscar.
chovendo, e eu precisava. Sabe quando você quer aquilo demais, irmão? E você falou, nossa, eu tava feliz com aqueles blocos, com aquela massa. Eu tava feliz, irmão. Falei, já vou começar, né, meu? Uma mina de ouro naquele momento. Nossa, não, eu vou... Estouro, cara. Aí, pá, começou a chover e tal. E eu falei, não, mas eu não... Eu vou continuar aqui. Vai chover, não tinha onde me encostar, nada. Né? Não tinha garagem, não tinha nada. Eu continuei. E ali, aquele pensamento, eu lembro das minhas falas até hoje. Com Deus. Aquele ligamento, né, com Deus. Eu sei que o Senhor um dia vai me fazer chegar. Né? Eu vou continuar. Porque eu sei que o homem não vê nada. As pessoas não vê nada. Ninguém vai chegar aqui e vai falar assim, eu vou arrumar essa garagem para você, eu vou deixar tudo pronto aqui, você vai. Não. Eu sei que eu vou ter que lutar por isso. E aí, hoje eu colho os frutos de ter esse resultado, porém, o que eu sempre agora atrelo é que você tem que ter, para você ter uma vida positiva, você precisa ter pensamentos positivos. Se você tiver pensamentos negativos, você vai atrair tudo que é negativo. De ruim, negativo. Como é possível alguém ter uma vida positiva pensando negativo? Não tem como. E eu vejo várias pessoas nesse modelo. Olha para você, quer viver o que você vive, mas não quer fazer o que você está fazendo. Sim. Não é? Ele quer que talvez você fale assim, ó, pô, tá aqui, ó. Vai lá e faz. Tá aqui, beleza? Vai. Pode caminhar aí, vai dar tudo certo. Não. Pensamento positivo, não importa o tempo, mas logo vai chegar, né? Porque é o que eu disse agora atrás. Não é sobre vencer, mas sim não desistir. Se não desistir, pode esperar que o resultado vai vir. Cara, sabe as palavras, tava aqui pensando, você falando do empregador, né? E o que a gente mais ouve hoje, eu pelo menos que às vezes estou muito ligado na internet, na verdade a internet deu voz para qualquer pessoa, então hoje a pessoa tem liberdade de falar, expressar às vezes o que ela quer, né? E tá tudo certo. Só que a gente vê assim, pessoas às vezes elas têm uma visão do empresário como ele é um cara ruim. O que eu mais vejo às vezes são pessoas falando que, exemplo, fechou uma empresa, bem feita. Sim. Tipo assim, cara, as pessoas não entendem que se um país ele tem esses benefícios de bolsa X, Y, Z... São os empresários, são as empresas que geram. Bilhões, se pegar algumas empresas bilionárias do Brasil, são bilhões de impostos por ano. Arrecadações milionárias diárias, mensais. Aí eu fico pensando, cara, como que as pessoas querem que um país vai para frente se ela torce para que aquele cara que faz a locomotiva acelerar, que é o empresário, o empreendedor, ela torce pro cara dar errado. Simples assim. Você tira todos os comércios da cidade de Marília e vamos ver o que acontece. Tira os comércios. Cara, então assim, na pandemia... Simples pensar, né? Me marcou porque foi uma pessoa conhecida minha. Foi essa palavra que ela disse. Ela falou assim, quero ver agora os empresários e empreendedores com o comércio fechado. Eu tô com o meu garantido. Eu fiquei pensando, cara, ela não parou pra pensar... Até que tempo, né? Tá com esse garantido. Até que tempo? Parou pra pensar que se ela tá garantida por alguma lei ou por alguma coisa do governo, é porque ela tem um emprego. E ela só tem um emprego porque alguém tomou coragem de abrir uma empresa. Mas se aquele cara quebrar, ela também tá lascada. Vai dar ruim. E as pessoas, elas torcem tudo contra. Porque quando você tocou de empregador, eu sei que eu hoje, funcionário, eu não tenho. Né? Porque hoje, no meu setor, é um setor mais de parcerias, né? Mas com certeza eu vou ter. Tem áreas que você tem que ter um colaborador. Com certeza. Já estou me programando, estudando para isso, estudando muito, Misael, sobre gestão, sobre liderança, sobre o empresariado, né? Vamos falar assim, eu mudei um pouco o foco de vendas e de estudar sobre isso, mas sobre gestão. Ser perfeito. E eu sei que a gente sabe que um colaborador hoje, que vamos supor, ganha 2, não é 2 para a empresa. É quase o dobro. Né? E às vezes você tá ali, você rala, você tá há anos, você começou fazendo sorvete e negociando coisas aqui, ali, e chegou hoje onde você tá, e a pessoa olha e fala, não, ele poderia me pagar 5. Tipo, a pessoa, ela quer olhar a sua vida. Sim.
Ela é pra você e define o que ela quer ganhar, mais ou menos em cima de você. Sim, tipo, ela, não, eu não faço nada, eu vou postergar, eu vou fazer. E, cara, e é triste, porque eu falo, hoje, um colaborador, se ele entender que, por mais que ele é colaborador de uma empresa, ele tem que fazer o melhor por ele próprio, para ele garantir aquilo que leva o sustento pro filho, pra esposa, ou pra ele próprio, ou pra mãe, ou pro pai. Perfeitamente. Porque se ele não produzir, uma hora a empresa é obrigada a mandar embora. Sim. Aí ele quer culpar o empresário que o empresário é ruim, mas não é. Aí volta naquilo que eu citei, a qualidade. Por exemplo, uma empresa ela não pode querer subsistir se ela não tiver uma qualidade. Sim. Então eu entro no quesito com os colaboradores, né? Pessoal, faça o máximo o que vocês puderem pelo nosso cliente, né? Por quê? Porque é aí que vai vir. Garantir o sustento, garantir a nossa empresa, a permanência dela está relacionada à qualidade. Porque se eu não tenho um bom serviço, por que é que eu vou indicar ou vou querer de novo? Eu não tive um bom serviço naquele lugar, pronto, só foi aquele, não é? Mas hoje, trazendo aqui para a autoescola habilitar, hoje, né? Nós falamos ali do meu passado, sofrido, mas como nós já vemos vários exemplos na Bíblia, que o deserto, né? A gente não vai morrer às vezes no deserto, é só para nos ensinar. Temporário, né? Temporário. E nós vamos passar por esse deserto e para chegar. E hoje a gente chega com uma bagagem lá de trás, com alguns aprendizados naquela empresa, nas lanchonetes, enfim, naqueles outros comércios que hoje a gente não permaneceu, mas a gente trouxe essa bagagem para esse outro comércio, falando ali de relacionamento com clientes, fornecedores e tudo mais na época. Então, traz hoje, e hoje a gente tem um serviço muito bem colocado na sociedade. Se a própria população que leva lá a sua avaliação no Google, por exemplo, nós somos entre a autoescola mais avaliada em Marília no Google de confiabilidade. Por quê? Porque se eu fui instrutor em um local e dei o meu melhor naquele local, então hoje eu faço muito mais pelo meu comércio. Sim. Né? Valorizando pessoas, porque, como eu disse, sou cristão desde sempre, nasci no berço evangélico. Então a gente aprende a ser servo em todo o tempo. Eu não tenho nada meu aqui. A empresa Autoescola Habilitar hoje, ela é de todos. Misael, família Misael, família dos colaboradores, todos dependem da Habilitar. E se todos derem o seu melhor ali, essa empresa ela vai permanecer, ela vai crescer, ela vai embora. Não é verdade? Porque nós somos sempre servos. Agora, o que acontece muito é os fantoches, né? Que se acham, às vezes, entra de gaiato. Sim. Achando que vão ser os empreendedores e, na verdade, não tem perfil nenhum. E esses desistem fácil. Porque eles entram... o Misael não teve dificuldade na autoescola? Meu irmão do céu. Já cheguei dias dentro da autoescola habilitar e dizia assim, ó, com a esposa, sentadinho lá, e fala assim, olha, se virar o mês, próximo mês, desse jeito, a gente vai fechar. Ruim. Né? Às vezes por culpa minha mesmo. Sim, lógico, sempre. O administrador, a administração. Porque às vezes faltou alguma coisa. O que está faltando? E me lembro muito bem, Cassião, uma dessas vezes que eu me peguei muito frustrado, a situação muito difícil na autoescola habilitar, com esse sentimento de tipo, puxa vida, vou fechar. Todo aquele sonho que eu achava que era isso para mim mesmo, e agora, como? Vai dar errado. E nisso, uma emoção muito forte, aí eu desabei chorar no meu comércio, e a esposa estava por perto. O que está acontecendo? O que está acontecendo, amor? O que foi? Não conseguia nem expressar. Eu preciso sair, preciso dar uma volta, preciso sair. Peguei a moto, saí. Fui bater ali para perto do pesqueiro do gato ali. Frustrado, meu irmão. Frustrado comigo mesmo. E aí, chegando ali, parei a moto, encanado, né? E aí eu fiquei falando comigo mesmo. Larga a mão de ser mané, rapaz. Volta pra lá. Vai fazer o que você não fez. Não adianta ficar choramingando aí, não. Eu mesmo falando pra mim mesmo. Fica choramingando aí, não. Vai resolver o quê, meu irmão?
Vai resolver nada. Ninguém vai resolver o seu problema lá pra você. Quem tem que resolver é você. Eu mesmo, pra mim mesmo. Dizendo. Se saco Não de adianta. lágrima desse dinheiro, tá todo mundo rico, né? Justamente. Não adianta ficar chorando aí, choramingando, não. Não vai resolver nada. Volta e vai fazer o que não fez, meu irmão. É isso. Mas você vê que o empreendedor, ele nunca olha pra tipo, eu vou abandonar, eu vou trabalhar na empresa tal, vou entrar em tal lugar lá e pronto, vou ser o colaborador lá. Não tem isso. O empreendedor nato, no sangue dele é assim, ó, se não der certo esse comércio, eu vou pro outro. Qual é o próximo comércio? Qual é o próximo ramo que eu vou atuar? Pra mim é assim hoje, irmão. Pô, se pintar alguma coisa de que eu não tô conseguindo tocar, hoje é assim. Qual é o próximo? Então, naquele período, Bolsonaro, falando do Bolsonaro aqui, que ele atuou, falando do nosso ramo, diretamente. É preocupante ou não é? Você que está no ramo, Sim. como autoescola, e você ouvir de um presidente, pô, vai fechar as autoescolas. Mas pra mim eu tava tranquilo, suave. Sabe por quê? Porque se você não dá certo nessa área, meu irmão, você é empreendedor. Você vai fazer muitas outras coisas porque você tem as expertises para fazer outra área. Não tem problema nenhum. Eu não tô aqui porque eu só tenho autoescola e a autoescola é tudo, é a minha vida. Não. A autoescola pode ser para mim um processo também, por que não? Sim. Ela pode ser passageira. Pode acontecer? Sim. Até porque é uma concessão. A autoescola é uma concessão. Se o Estado virar e dizer, pô, não precisa mais de autoescola, e aí Misael vai ficar chorando. Vai sentar e chorar. Não. Deus Qual não é o existe. É. Né? Porque a maioria faz isso, né? Quando algo não dá certo, ele não vê como uma oportunidade de Deus tá te colocando numa nova Uma porta. nova né? oportunidade, com certeza. Ló, o que você falou aí bateu agora na minha lembrança quando eu saí da autoescola que eu trabalhava. E o patrão ali meio preocupado, né? Pô, eu bati no ombro dele e disse, fica tranquilo, querido. Porque às vezes você não entende o que vem pra mim pela frente. E foi dito e feito. É o que eu disse agora há pouco. Pensamentos positivos vai te gerar uma vida positiva. Então, o que eu disse pra ele, eu vivo tudo isso hoje. Talvez você não entende, mas você está me dispensando hoje, nós estamos fazendo aqui um acerto, tal. Mas talvez você está me dando uma outra oportunidade. E foi batata. Que dali eu saí, administrei um CFC pro meu irmão por 3 anos, né, na pegada administrativa, abrir a autoescola já na sequência e estamos hoje no mercado. Então, eu atrelo tudo isso, a persistência. A maneira em que o empreendedor ele chega. Falta muita coisa para aprender. Cara, eu não sei. Eu acho que 30% do que eu preciso saber para o meu comércio caminhar muito melhor. Essa é a minha análise para mim mesmo. Eu sei aonde eu preciso melhorar, mas volto a dizer, às vezes você não tem incentivo, faltam alguns incentivos. Na maioria dos empresários que eu conheço, sentem essa mesma falha de apoio municipal, estadual, enfim. Porque se houvesse um apoio, eu tenho certeza que muitos não desistiriam. Um apoio para poder, pelo menos, a pessoa entender, porque ela entra no comércio, ela até quer, ela é um empreendedor, mas ela não tem um apoio. É mais no sentido de fiscalizar para te ferrar, para fechar suas portas, do que te apoiar para você alavancar. Qual é o interesse nisso? Eu não entendo. Sendo empreendedor e quem emprega hoje, eu não entendo. Por quê? Essa tara de querer fechar um comércio, entre aspas, né? Não que quer, não diz isso deliberadamente, mas é o que dá para entender. Por que não bater lá naquele comércio e dizer o seguinte, primeiro, nós estamos aqui para te ajudar. Já muda tudo. Sim. Agora não, primeiro, cadê a placa do bombeiro? Pronto, não, já vamos te multar porque tá sem, tá? Então você não pode atuar enquanto você não arrumar com o bombeiro lá. Bom,
um bombeiro e várias outras situações, certo? Não. Por que não no sentido de ajudar? É isso que eu vejo que falta. Mas, dentro dessa expectativa, eu acho que está mais atrelado, logicamente, ao próprio empreendedor. O cara que foca, ele chega. Isso é fato. Focou, insiste, ele chega no objetivo que ele quer chegar. E aí é isso que eu sinto Misael hoje. Meu posicionamento no mercado hoje eu vivo o meu melhor tempo. Graças a Deus, depois da pandemia. A pandemia machucou muito, feriu muito o meu comércio. Por quê? Porque foi os 7 meses. E quando eu falei aqui de concessão, realmente, a autoescola é uma concessão. E quando se cogita a ideia de fechar, já fechou lá primeiro. Os caras já fecham nós aqui embaixo. Porque são órgãos governamentais. Sim. Então, a hora que bate lá, cogita a ideia, eles já param. E a autoescola, eles já bloqueiam no sistema. Também não atuam. Nós ficamos 7 meses parados. 7 meses, como que você vai se posicionar no mercado? Você não tem o que fazer, você não pode fazer nada. É só uma concessão. Se você é ainda um bar, se você é ainda uma outra situaçãozinha aqui no bairro, sei lá, algum comércio que você consegue ainda dar uma movimentadinha, você vai indo aos poucos. No nosso caso, não depende de mim. Sim, é 100% ele sistema. me bloqueou lá em cima, acabou. Eu não consigo trabalhar, eu uso um sistema. E o sistema, ele para tudo. No nosso caso, é Detran. Detran para Ciretrans, Poupa Tempo, que são tudo interligados. Então, acabou, parou. Só vai voltar 7 meses depois. E as dívidas, aluguéis, né? Do comércio e tudo mais. Então, se fosse para desistir, Cassião, já tinha desistido. Mas é esse posicionamento positivo de não desistir é o que está fazendo a gente chegar hoje num lugar. A gente quer chegar muito mais. Estamos chegando. E nós vamos chegar muito longe. Não, com certeza, cara. Eu pego a sua fala igual, eu também penso igual você. Hoje, eu estou no mercado imobiliário. Me encontrei nele 6 anos atrás. Mas já tinha feito outras coisas. Já vendi marmita. Já montei publicidade. E quando o empreendedor, ele consegue ter micros resultados naquilo que ele faz, não precisa você ficar rico, milionário no primeiro negócio. Você consegue ter micros resultados, você já entende que você está no caminho certo. Só que se aquilo ali, às vezes, você vê, pô, não deu, cara, é impossível hoje. Eu falo assim, eu falo até pra minha esposa, eu falo, é impossível hoje. Se o mercado imobiliário, para mim, fechar as portas, é impossível eu olhar qualquer empresa dessa cidade ou do estado de São Paulo que possa hoje me fornecer uma oportunidade de ter as condições de manter a vida que o empreendedorismo me permitiu construir. Então eu olho e falo, não tem como. A ponte entre a carteira de trabalho e o empreendedorismo foi queimada. Eu não tenho mais volta. Eu vendo água no semáforo, mas eu vou ter que produzir. Eu sou aquele cara que eu vou ter que produzir até o último suspiro de vida. Tá até no perfil. Você formou um perfil. Sim. Empreendedor. Porque não dá mais. Tem jeito. Não dá. Você olha hoje, eu falo assim, eu vou pro comércio. Não tem como. Não dá. Não tem Aí jeito. você olha e fala, eu vou pra uma fábrica. Também não dá. Mas eu vou fazer o quê? Não, eu tenho que empreender. Mas você observa que o pensamento da fábrica ou não tem, ele nem chega. No empreendedor, ele nem chega. E até quem tá lá, igual o Edson do Moraes estava aqui, o último episódio, ele estava na fábrica, ele cresceu dentro da fábrica, depois ele montou a imobiliária, mas ele já estava estruturado. Então, o cara que tá no chão de fábrica hoje, para ele ter uma vida próspera, ele vai ter que estudar ou vai ter alguém que fala, ele é bom, e colocar ele lá. Para ele poder subir de cargo, eu falo, e ter uma vida mais confortável financeiramente. Porque quanto mais você ganha, menos tempo você tem questão de trabalho, né? Mais a pessoa vai... Eu falo, quanto mais alto nós chegamos no topo da montanha, mais sem ar nós ficamos. E para se manter lá, tem que aprender a respirar. Então, empreendedor é isso. É sempre no topo da montanha, falta de ar e você vai ter que aprender a respirar. Vai ter que aprender nos momentos difíceis, no momento de tempestade, de dificuldade. E uns 2 anos, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu falei assim, cara, eu não consigo ficar parado.
tinha um negócio que eu tinha um bom tempo livre. Falei, cara, não posso. E aí, eu lembro até hoje, você falando de sorvete, né? Eu peguei R$ 187, lembra como fosse hoje. Ó, você que tá nos escutando aí, que quer empreender, não sabe como começar, presta atenção, porque tá bem na época, dá pra você fazer isso agora. É bem oportuno. Eu peguei R$ 187. Eu fui lá na Sorvemix, comprei uns saquinhos de gelinho lá, comprei as massas, comprei as coisas, entrei na internet, gelinho gourmet. Olhei, falei, pô, legal, a massa assim, 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 agora eu vou colocar a minha cereja, fazer do meu jeito e tal, beleza. E eu fiz totalmente diferente. A massa, a base, eu aprendi, Copiou fiz a base, igual, mas isso. aí o sorvete eu fiz diferente. Coloquei o nome de gelato e tal, e o que eu fazia dentro? Cara, eu jogava pedra de chocolate, jogava morango, assim, um negócio muito doido. E de R$ 187, falei, cara, eu quero mostrar pra mim mesmo que se caso tudo der errado, eu tenho uma alternativa. Cara, em 30 dias, aqueles 187, sem gastar R$ 1, só comprando e vendendo, recomprando e vendendo. 30 Repondo. dias, R$ 3.000. Eu falei, cara, R$ 3.000 com R$ 187 em 30 dias. Isso é muito mais que um comércio. Muito mais. Muito mais que uma fábrica. E eu trabalhava 2 horas por dia só vendendo sorvete. E eu falei, cara, 2 horas por dia. então o problema muitas das vezes das pessoas não é o começar ou empreender, é a falta de coragem. De coragem, encarar. Podcast passado eu falei, o corajoso, ele vai muito mais longe que o inteligente. Tá com coragem, Quantos pô. CDFs na sala, às vezes não tinha com você estudando, Poxa. CDFs comigo estudando, que hoje você fala, cadê? Era o cara que todo mundo falava, ó, o fulano lá tirar, hein? Você viu lá? 10 em Até tudo. nossos pais falavam, você tem que ser igual o Ciclano. Ciclano é só A, B, você é só C, D, C, D. Só que Naquela hoje época. não vai importar muito a sua nota, por mais que o estudo faz parte. Eu estudo Sim, pra caramba. perfeitamente. Eu estudo muito, mas A gente aquilo que continua precisa eu estudar, não Uhum. o que falam que eu tenho que estudar, né? O que eu preciso. E eu olho assim e falo, cara, não valeu nada, que eu não utilizo nada, só a matemática da escola. Então, muito do CDF hoje não conseguiu vencer na vida, porque ele era muito bom em estudar e tirar nota, mas na execução. ele é ruim de executar tudo que ele aprende. Um dia o Bill Gates ou o Steve Jobs, não lembro quem falou assim, alguém perguntou, mas você nunca terminou uma faculdade que você começou? Aí ele falou assim, não, mas fica tranquilo, que na minha empresa os que terminaram o trabalho. Então assim, Perfeitamente. o inteligente, ele sempre vai ficar trabalhando ou ser parceiro ou um colaborador do corajoso. Então nós que somos empreendedores, É mais a coragem. é a coragem. É do que a muito própria mais a inteligência. coragem, porque se tudo der errado, você tem que fazer acontecer. Né? E eu sou muito cristão, acredito muito na Bíblia, né? E eu pego, quando eu leio a Bíblia ali que eu abro, eu já vejo Deus falando comigo, né? E eu acompanhando Isaías 1:19, se eu não me engano. Se atentamente ouvires a minha voz, comereis do melhor dessa terra. E como que eu posso virar as costas para uma passagem dessa, meu irmão? Sim. Eu tenho que pegar isso e avançar. Por quê? Em algo que eu acredito. Se eu acredito que Deus existe, que Deus está no comando daquilo que eu faço, então eu acredito nisso. Ouvir a voz de Deus, trabalhar arduamente, porque o que a gente pode fazer, ele não vai fazer. A gente precisa fazer. Sim. Então, tudo que eu puder fazer e dar de mim o melhor, eu vou fazer. Para que aquilo aconteça dentro da palavra, né? Então, eu vou dar o meu melhor. O que depender de mim, tá feito. O que depender de Deus, ele vai fazer. Então, para eu chegar, hoje eu posso estar enquadrando um pouquinho já nesse versículo? Sim. Se ouvires atentamente a minha voz, poderei comer no melhor dessa terra. Algumas pessoas às vezes me ligam, e aí, como você tá? Tá tudo bem? Tudo bem? Aí eu falo pra eles, né? Tô vivendo o melhor de Deus, meu irmão. Pô, que bacana e tal, né? E é isso que a gente precisa querer. Sim. Porque a gente vê nas pessoas só desânimo. As pessoas não querem, cara. Hoje, você fala de trabalho, eu tô lembrando aqui do meu filho, meus filhos já aprenderam que ser empreendedor, que o foco daqui para frente para eles é ser empreendedor.
E eles estavam brincando lá, não sei se eles viram num videozinho pela internet, né? Mas, claro, nada contra, até porque é o que eu disse, o colaborador para nós são importantes, mas só trazendo aqui a brincadeira que eles estavam Sim. brincando, um de 12 anos e o de 6. E aí o de 6 anos, eu não sei se ele viu um videozinho falando de CLT. Ele veio me perguntar o que é. Aí o maior já escutou. Aí ele falou assim, corre disso, corre, sai fora, brincando com o menor, né? No sentido de, para com isso, não vai atrás disso. Porque ele já vê em nós, do lado de cá, na família, no pai, na mãe, que ele vai ser um empreendedor. Detalhe, 3 dias depois, mais ou menos, ele só me mandou. Ele tinha um dinheirinho, eu sempre dou uma mesadinha pequena para ele. E ele estava lá pensando o que fazer nós vamos dar uma viajada agora, Sim. a partir de sábado. E ele queria gastar um dinheirinho dele. Só que olha a cabeça. Só que é o dinheiro dele, não é que o pai vai dar para ele. Ele quer ter o dinheiro dele. E o que ele ia fazer para aquilo render? Ele foi na casa da avó, que é minha mãe, e lá mesmo ele mandou só, pai, eu acho que eu preciso fazer um dinheiro, eu preciso gastar lá na praia lá. Filho, mas fica tranquilo, papai te ajuda e tal. Daqui a pouco ele mandou só a foto. Foi no Cava-Came sozinho, pegou a bicicletinha, foi lá, comprou caro, porque comprou Sim. no final de semana e comprou no mercado para revender. É. Pagou caro, mas foi boa atitude. Perfeitamente. Foi lá, comprou um negocinho de paçoca, das quadradinhas, Sim. aquelas embaladinhas, e já de pronto. Vou sair vender, pai. Eu já vou vender já porque eu preciso levantar um dinheiro. Filhão, mas o pai sempre é daquele jeito, né? Tá muito sol, filho, tal. Mas ele não tava vendo sol. Cara, ele queria fazer aquilo acontecer, porque ele já tava contando os dias. Se eu não for hoje, foi domingo agora. E sábado nós vamos viajar. Então ele tava contando que ele precisava fazer aquele corre para levantar esse dinheiro e até final de semana ele ter um dinheiro diferente. Resumo. Vendeu tudo em 2 dias, calculou exatamente quanto ele faria para dobrar aquele dinheiro, aquele capital que ele investiu, e dobrou, sozinho. Isso pequeno. Ele superou mais do que o dobro, né? Porque ele comprou, pagou acho que 25 no pote, tinha 50 unidades, vendeu a R$2. Deu 100 conto. Rapidinho, 2 dias vendeu. Então, já entendeu que não precisa ir muito longe. Com pouco você dobra o seu financeiro. Sim. E ali ele já aprendeu que num dia, se ele pegar um dia para trabalhar, que ele não vai fazer nenhum dia, mas se ele pegar um dia, ele gera ali R$100 de lucro por dia trabalhando. Porque ele poderia muito bem naquele mesmo dia dobrar, ir lá, comprar outro e revender ainda no mesmo dia. Porque ele nem saiu direito. Sim. Entendeu? Então ele pegou ali nem 1 horinha dos 2 dias e vendeu tudo. E então você já vê que a pessoa ela vai caminhar para isso, né? Já começa a usar a inteligência do multiplicar. E nós Sim. somos multiplicadores. E tá né? na Bíblia, né? E precisa multiplicar. Tem que multiplicar. Você quer ter só para você? Quer reter para você? Não, pô. Deus vai te abençoar como? Da maneira a qual você multiplica isso. Você faz isso também doando para as pessoas. Se eu for pensar aqui, tudo que eu já tive, eu poderia estar muito melhor. Se eu não tivesse, no meu pensamento aqui, humano, tá? Tá com um carrão de luxo. Mas eu prefiro ter menos, um pouco menos, o mais básico, mas abençoar vidas também. Sim. Esse é o meu pensamento. Cara, mudou minha vida. Quando eu entendi sobre transbordar na vida das pessoas, como não ser represa e se tornar um rio, cara, isso muda a história. Foi a passagem da mulher samaritana ao encontro no poço de Jacó com Jesus, né? Rios de água viva fluirão do seu interior. Então agora ela já não vai ser mais aquilo que ela era, agora ela já vai ser algo mais, porque agora ela vai transbordar. Então vai ser bênção para outras pessoas. Aquele passado já não era mais, agora já é outra pessoa, bebeu da água que é Cristo, mudou totalmente, agora vai ser rio, vai transbordar. E é isso que a gente precisa fazer. Sim, cara, a gente fala muito de Deus, sempre. né? Eu também cresci no lar cristão,
eu sempre ouvindo a palavra de Deus, desde pequeno. E já tive muitas experiências no mercado empreendedor com Deus, né? Tive várias, mas relatando uma aqui, eu lembro quando tinha marmitaria, um belo dia lá, eu tava na Petoledo ali andando de moto e tal, e acho que, se não me engano, uma quinta-feira. E aí eu parei numa blitz, cara, e o policial, ele, cara, agindo de má fé, ele deu um tranco no meu lacre da moto, quebrou. Ele é aqui, o lacre tá quebrado, não sei o que, prendeu minha moto. Imagina, eu trabalho com a marmitaria, eu que fazia entrega. Minha mãe cozinhava, eu entregava. Cara, cheio de responsabilidade na segunda-feira pra acertar. Eu falei, agora, sem moto, e tem que fazer as coisas. Produzir, tem que... Cara, foi o dia que eu dobrei meu joelho. Falei, Deus, não tenho o que eu fazer. Porque se eu falasse, vou fazer qualquer coisa, cadê minha moto pra poder emplacar isso aí? Foi muito rápido que aconteceu. E, sabe assim, eu fiz uma oração, sabe, eu acho que foi um brado. Eu rasguei meu coração pra Deus, falei, Senhor, me dá um... Eu sou fiel, cara. Eu falei dessa forma. Falei, eu sou fiel. Então, a Bíblia fala que os fiéis pode fazer uma prova contigo. Então, eu nunca te pedi nada, mas eu preciso de uma resposta. Meu, passou sexta, sábado. No domingo, logo pela manhã tocou o telefone. Eu tava deitado na cama, peguei um número estranho. E é difícil hoje de entender. Hoje em dia piorou, né? Todo mundo te liga, né? Aí eu falei, não, vou atender. Atendi. Aí o cara falou assim, olá, tudo bem? Eu queria falar com o cara, é ele. Eu falei, não. Aí eu nem lembro quem falou. Eu não me lembro. Só, alguém te indicou. Está tendo um rally de moto aqui atrás da Coca ali, tinha um negócio... Sim, perfeito. Acho que é do Paulinho ali, que tinha uma perto área. Do pontilhão ali. Tava tendo... Do lado da Que Bom. Isso, tava vendo um rally. Ele falou assim, aqui tem uns 100 motoqueiros. E eu queria saber se você poderia fazer sem marmita. Rapaz. Aí eu falei assim, rapaz, como que eu vou fazer? Ele falou assim, mas quanto que é? Eu falei, ele falou assim, você faz um preço X, eu compro tudo e ele já repassaria o valor X. Cara, só sei que assim, foi tão bom que até um finado amigo meu, Flávio, ele falou, não, conta comigo, eu levo você de carro. Cara, só sei que eu acordei minha mãe, acordei minha irmã, falei, cara, tem que produzir, a gente produziu marmita igual louco aquela manhã, teve que correr no mercado fazer as coisas, tal. Sei que eu supri o que eu precisava com sobra. Então foi vários acontecidos na minha vida, mas aquele dia eu vi a mão de Deus assim, ó, uma pessoa que eu nunca vi. Ela falou que me indicaram e depois daquele dia eu nunca mais vi, nunca mais me ligou, nunca mais pediu nada. Providência, né? Mas Deus fez chover um maná aquele dia que através de um brado. Então eu falo, além de nós sermos empreendedores e por outro lado a gente crer em Deus, e muitas pessoas confundem isso, porque eles estão muito mais pedindo a Deus do que fazendo. Sim, então o cara pede a Deus, senta no sofá, fica lá orando, subiu um monte, desceu um monte. Cara, você vai emagrecer, mas vai virar nada, se você não agir. Né? Porque Deus, ele vai colocar as mãos numa misericórdia ou numa porta aberta, aonde você não vai mais. Cheguei até aqui, Senhor, aqui eu não vou. Então calma, que eu vou criar uma porta, eu vou montar uma ponte, eu vou rasgar o céu na sua vida. Mas você precisa caminhar. Eu falo que é na jornada que você vive milagre, não é sentado. Não é sentado. Né? Muitas pessoas querem emprego, muitas pessoas falam que precisam de uma porta, estão passando até necessidade, mas saem, entrega 2 currículos e volta para casa. Ou o próprio empreendedor, falando empresa, né? Empresa. O cara senta atrás abre só as portas e senta atrás e fica esperando a coisa acontecer. Tem que se desdobrar. Tem que sair, tem que fazer. Tem que pensar. Empreendedor, ele não está só para executar a parte onde outras mãos de obras podem executar. Pensar. Precisa agir. Criar coisas, né? Aí senta atrás e espera achando que não vai acontecer. Na época da marmita, um dia minha mãe cozinhou pra caramba lá e o telefone não tocou uma vez. Eu falei, Jesus, amar o tanto de comida agora, o que eu vou fazer? E todo mundo, minha mãe, você olha, você é o responsável. Aí você olha pra mãe que tá ali mais assustada do que você. Você fala, Jesus, amado, eu não posso nem demonstrar que eu tô assustado emocionalmente com a situação, senão piora, né? E aí, deu um estralo. Não, o Espírito Santo falou, foi dessa forma. Leva lá. Os clientes não estão no telefone nem aqui dentro da sua casa, tá na rua.
Vai Meu, lá. falei, mãe, faz essa marmita aí. Aí fechamos as marmitas, Já tudo, deixa coloquei na pronta. bolsa. Não, coloquei na bolsa. Catei a moto, virei uma rua, virei outra. Aí na Paz Lemes ali, vi uma mecânica. Encostou. Eu falei, ô amigão, tudo bem? Ó, tem uma marmita sobrando aqui, você te interessa? Meu Deus, é tão bom que assim, se eu tomo uns 2 não, talvez eu ia falar, nossa, eu tô viajando, né? Eu vou embora Mas pra na casa. primeira o cara falou assim, rapaz, Já eu ia encaixou. pedir agora. O que que tem aí, ó? Eu falei, tem isso, isso. Ah, me dá aí. Eu vendi Vê. tudo. Foi onde eu criei o nicho de marmita pronta entrega em obra, em condomínio. Dali surgiu um negócio de 4 anos. Você gerou oportunidade. Você gerou ela, né? Talvez outro fale assim, ah, Deus, tá vendo? Deus fez eu fazer comida, cozinhei, perdi tudo. Não, aquele telefone não tocar, aquela Te fez porta sair da zona de conforto em para abrir segundos, né? outra. Isso, aquela porta fechada foi o trampolim pro milagre, entendeu? Porque se não tivesse feito aquilo, eu não tinha feito aquilo, Sim. né? Então a gente cresce na dor, a gente cresce no meio do desafio, a gente cresce na jornada, a gente cresce com Deus e profissionalmente nos momentos difíceis. É muito fácil você empreender com 1 milhão na conta. Ô, louco. Se der errado, você tem 1 milhão. Se der errado, você tem 900 mil. Você tem tantos erros, né, pra você fazer, até zerar o caixa, que eu quero ver quando dá errado, você é sem nada. Justamente. E você chegar naquele 1 milhão primeiro, um exemplo, Sim. para você chegar nele, vai te dar um trabalhão. Eu comecei a marmita com R$100. 3 meses depois, tomei um golpe, perdi tudo. Eu falei, tá vendo? Mas eu falei, tá vendo? Você fez isso aqui, tal. E, Cássio, é surpreendente, cara, as pessoas que não acreditam na gente. Ponto. Em um dos momentos, na própria autoescola, nós tivemos um momento de separação da sociedade. Em 2, separamos uma sociedade como um acordo e tal. E naquele inteirinho de advogados e tudo mais, o advogado analisando a situação, e nós não estávamos num tempo bom de autoescola. Hoje eu falo que a gente está vivendo um tempo legal de autoescola. Mas ali não, era início ainda, muita dívida e tal. O próprio advogado do caso, que estava me protegendo ali, trabalhando para mim, no sentido, né, daquela separação, ele olhou e falou o seguinte, falou, como está a autoescola? Como está a autoescola, tal. Falei, cara, dívida aqui, dívida ali, tal, papapá, e nós vamos ter que, né, tirar carros, os carros já não eram carros novos e tudo mais, vai aqui, vai ali. Cara, fecha a autoescola, não é melhor? Mas sabe, lá dentro, cara, lá dentro, para ele a visão de empresa, no momento da situação que estava, realmente, fecha que é melhor. Você vai ter menos trabalho, menos problema. Aí lá dentro, né, você fala assim, eu posso passar pela dificuldade, mas encerrar aqui um sonho, de jeito nenhum. Eu vou para cima até a hora que não der mais. Então, desistir não faz parte do processo. Sim. Se eu estou vencendo hoje, nós estamos no caminho vencendo, é porque eu não desisti lá atrás. Mas as pessoas é de bate pronto. Você vai ter... Você vai ter uma autoescola? Você vai abrir uma autoescola? Rapaz, já tá aquela olhada, né? Motinha, Malemar tem uma moto aí, sei lá. Como vai abrir uma autoescola? E realmente, se eu olhar para o meu cenário lá de trás e achar que um dia talvez eu teria um carro, não tinha perspectiva nenhuma. E aí hoje você tem a sua casa própria, você tem alguns outros negocinhos e tudo mais, e você está vivendo uma vida legalzinha, sua empresa crescendo, você empregando. A gente tem mais 4 famílias. Você tem 4 colaboradores com você. Dependendo daquilo, certo? E então você gerando emprego, e a gente tentando transbordar. Para chegar nisso, é só não desistir, de fato. Porque se desiste, eu já não tinha chegado. Naquela palavra, naquele momento de ruim ali, com o advogado e tudo, você já passando aquela pressão psicológica, e o cara apontar para você, desiste. E é um cara de peso, é uma pessoa de peso, correto? Você está com um advogado, você fala, caramba, o cara analisou tudo, né, mano, antes de querer me falar uma coisa dessa.
Então, se você se rende, pronto. Eu já tinha posto ali um ponto final no meu sonho, cara. Não existiria habilitar hoje. Não existiria habilitar hoje. E hoje a gente está aí posicionado no mercado, graças a Deus, bem posicionado e com perspectivas assim de superação, de crescimento ainda muito mais. Acho que nós vamos chegar Eu muito sou longe. aluno, né, da militar, É né? o Cassião, aluno. Aí eu lembro que eu fosse hoje, cara, falando de autoescola, eu fui... O Tiagão tá aqui pra contar, o Tiagão, pra você... Eu fui tão confiante, eu falo autoconfiança, dependendo da situação, ela é perigosa. Eu fui tão confiante, falei, rapaz do céu, eu tô dirigindo demais, eu tô voando, eu vou sair daqui pra Fórmula 1. Falei, vou surpreender esse cara ali, o examinadorzão. Falei, meu Deus, eu vou estourar, hoje eu vou sair daqui com a carta. Aí eu fiquei lá sentadinho, os caras falaram assim, ó, rapaz, só não pega aquele carinha ali, que aquele lá, ele repara tudo, hein? Meu, parece que foi uma coisa. Toda hora eu ficava olhando. O cara. Aí um carro ia, ele vinha e tal. Meu, o cara não caiu comigo. Eu tava tão autoconfiante que te zerou. Na hora de sair com o carro deu aquela levantada, o freio de mão. Puxado já. Ponto. Ele falou assim, ó, vai passar, vamos. Perdeu só ponto. Fui, esqueci de arrumar o retrovisor antes de sair. Fui arrumar na hora. Falou, Tinha que ter arrumado lá atrás. Falei, Jesus. Aí tá dando errado. Já não enxergava mais ponto de baliza. Eu fui dar parei do lado da rua. Aí dá branco. Não, acabou. Você fala, bom, já não sou o cara mais. Autoconfiança. Autoconfiança é bom. Mas ao ponto de você não... A autoconfiança junto com o treino é maravilhosa, porque você tá preparado. A autoconfiança sem preparação, cara, é o que aconteceu comigo, é frustração. Então, hoje... E teve que fazer um novo exame. Tive que fazer de novo, nossa, só Deus. E aí, o que eu falo, muitos empreendedores hoje, por que eu tô tendo esse assunto? Porque eles são autoconfiantes. Falam, não, vamos fazer, mas não estão prontos. Eles não treinam, eles não se preparam, não estudam, não criam uma estratégia. Então, aí ele vai na autoconfiança. A primeira barreira, ele quebra a cara. Aí ele já volta pra trás. Fala, é melhor eu voltar pra empresa lá onde eu tava, hein? Entendeu? Então, hoje eu falo, no empreendedorismo é mais fácil gastar mais tempo amolando o machado, afiando, estudando, preparando, porque fala que a lei de Pareto, né? 80% dos nossos resultados vem de 20% do nosso esforço. Então, não é o tanto de tempo que você trabalha, é como você trabalha. Então, hoje eu vejo muito no meu mercado. Então, às vezes, eu falo, eu crio uma estratégia, eu faço, então, às vezes, eu acabo tendo mais time. Porque é a forma que você tá agindo trabalha. Com técnica. É o como, não é o que, é o como. Ô, Misa, qual foi, nessa sua jornada de empreendedor, o maior desafio que você passou? Na militar, assim, qual foi o maior desafio, o extremo que você passou negativo? Tipo assim, nossa, isso aqui agora, meu Deus do céu. Qual foi? Você tem alguma experiência ruim, assim, que você fala, meu, agora, que eu faço? E agora, o que eu faço? Alguma decisão, alguma coisa? Qual que foi esse extremo? Eu até citei um pouquinho dessa situação lá no início. Financeiro, né? Pelas dificuldades de você gerir aquele negócio e você não ter aquele retorno para manter a sua empresa naquele mês, quando você não tem uma renda, uma receita que supre as suas necessidades naquele mês, suas despesas, e tanto sua particular como da empresa, você já entra no negativo para o próximo mês, correto? O próximo mês, se ele permanecer igual ao primeiro daqui de trás, o terceiro você não subsiste mais, você já foi. Sim. Né? Então isso foi gerando o quê? Dívidas de DARFs, GPS, que é as primeiras que vocês vão deixando, né? Com o governo. E depois, meu irmão, você acata tudo isso lá no final do ano, renovação de alvará. Então você cata tudo aquilo lá de novo e vamos tentar parcelar. Já estava em alguns parcelamentos nessa situação mais pior financeira, eu já estava em alguns parcelamentos feito, não tinha mais para onde ir, não tinha como fazer de novo outros parcelamentos. Estava no limite. Então, financeiro é onde você olha e fala, bom, eu preciso fazer algo para mudar esse cenário atual, trazer renda, economizar tudo que puder para sanar essas dívidas. E eu falo para você, foram mais ou menos
5, 6 anos. Caraca. 5, 6 anos. Só pra... Focado assim, ó. Pra zerar. Coisa básica. Básico, nada além. Paga isso, paga aquilo, retoma, paga. Pum. Hoje, empresa limpa de tudo. Não tem uma dívida. Nada. Mas aquele momento que eu disse, onde eu entrei em desespero mesmo, total. Falei, esse é o ápice do problema. Não foi nem tanto a separação ali da sociedade. Dali era continuar. Mas a hora que eu estava numa situação mais complicada financeiramente, aquilo me pôs a pensar. Tô ruim. Né? Tô com uma deficiência muito grande. E o que fazer? Aí é a hora de se reinventar. Se reinventar e se posicionar de maneira diferente. Né? Então isso me pôs numa posição que hoje a gente caminha muito mais livre. Sim. Hoje é mais investimento. Hoje a gente está nessa pegada do investimento. Investindo, melhorando cada vez mais. Né? Esse dia, falando em melhorando, inclusive, até já passando dessa etapa ruim, né? Eu estava falando com a esposa. Eu tive um sonho. Sonhei, rapaz, que um amigo... Eu estava chegando na empresa. Sonho maravilhoso. Sabe quando você não quer acordar aquele sonho? Sim. Falei, caramba, permanece que era isso. Puxa vida. E eu chegando na empresa e um amigo, da onde você nem esperava nada, ele decidiu fazer uma surpresa, isso no sonho. Uma surpresa. Ele foi, rapaz, pintou a autoescola, deixou uma autoescola maravilhosa. Sabe aquela autoescola? Aquilo que você, talvez era o seu sonho, o sonho de deixá-la, né? Daquela maneira. Muito bacana. E aí eu falava pra minha esposa, depois eu falei pra minha esposa, eu queria viver aquela alegria, cara, do sonho ali, ó, aquela alegria, daquele... o que aquele amigo fez, que eu querendo eu não faria. Eu vou pintar, mas não pintaria da forma que ele... E aquilo me deu um start de como ser essa empresa daqui uns dias. Sim. Na questão... Porque aquilo alegrou meu coração. E eu falei pra esposa, eu quero viver aquela alegria lá, daquilo que eu vi. E tá registrado aqui, ó. O que eu vi, eu vou fazer. Porque eu quero viver aquela alegria lá. Internamente, externamente, aquilo ali mexeu comigo. E então hoje nós já partimos para a questão de investimento estrutural. A autoescola hoje estrutural. Assim, marcante foi esse episódio. Sim. Marcante financeiramente. Puxa, que daqui não dava para mim caminhar mais. Mas é o que eu disse. Para o empreendedor só basta realmente um momento de dificuldade para ele se reinventar. E você se reinventa. Você não vai regredir, você não vai voltar para trás. Não tem como. Já foi mordido, né? Não tem jeito. Já foi mordido o bichinho. O bichinho pega... Mordeu, irmãozão. Acabou, você não volta, não tem volta como. Mais. Você vai seguir nessa linha do empreendedorismo. E para mim hoje, eu falo às vezes para minha esposa também. Vou ser, não sou ainda. Pelas perspectivas que eu não tinha lá atrás, hoje eu já sou um empreendedor, um empresário até posicionado. Mas eu falo, eu vou ser um grande empresário ainda nessa cidade. Vou ser um grande empresário. Algumas Sim. pessoas falam, não, mas você já é, pô. Não sou. Vou ser um grande empresário ainda nessa cidade. Quero empregar muita gente. Quero empregar famílias. Quero famílias colaborando na minha empresa, fazendo o melhor por outras pessoas, que isso é bacana, todos se doando por um mesmo objetivo. Que é servir. E saber que Deus está trabalhando nesse negócio com a gente, né? Sonhos, realizando sonhos, trazendo alegria. Cara, é isso que eu, Misael, minha família, tem proporcionado e vai continuar proporcionando. Alegria através do pouquinho que a gente tem. Quando eu olho lá para a passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, vejo ali na oportunidade, o pouco que aquele garoto tinha, alimentou multidões. Então, do pouco que eu tenho, eu quero alimentar multidões, né? Se uma pessoa hoje sabe ler e escrever, Cassião, você concorda comigo
que ela já sabe muito mais do que quem não sabe nada? Sim. Quem não sabe ler e escrever, aquela que sabe ler e escrever, já pode começar a abençoar aquela que não sabe ler e escrever. Então ela já tem um pouco que para ela acha que é pouco, mas não é pouco. É muito para quem É não a sabe frase, ler e né? escrever. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe Pra quem nada. não sabe nada. Então, para quem não sabe ler e escrever, aquele cara que sabe só ler e escrever achava que era muito pouco o que ele sabe e não pode. Não, ele já pode ser um abençoador. Só o fato de saber ler e escrever, ele já sabe muito mais. Ele já pode começar a Abençoar alguém que abençoar. não sabe. Opa, mas muito massa, né, Misa? Então, cara, pra gente caminhar assim pro final, que é muito bacana, a gente ouve histórias assim igual a sua, a gente vai ouvindo, vai relembrando também das nossas histórias, né, de como começou, as dificuldades, as coisas. Mas vamos falar de um tema agora, pra gente estar indo pro finalzinho. Cara, o que você falaria hoje da sua família? Qual é o peso hoje da sua esposa, seus filhos pra você quando você acorda, quando você tem que empreender, tem que fazer um negócio acontecer, você olha e vê que você tem uma esposa, tem 2 filhos ali que dependem Disso de você. da gente. O que você poderia falar? Esse elo, cara, esse elo familiar, ainda mais eu, que eu não atuo sozinho. Sim. Então, na empresa, a minha esposa tá comigo em todo o tempo. Uma parceira full time, ela tá comigo em todo o tempo. E hoje eu falo pra ela o seguinte: às vezes ela fala assim, mas eu posso ficar em casa lá? Não pode, que se você me deixar aqui, eu tô enrolado, já não sei, tem coisa que eu já nem sei fazer. Porque nós estamos lá juntos. Os filhos sobem conosco na autoescola, na parte da manhã, estudam na parte da tarde. Então nós temos um elo familiar ali, um ambiente. Essa empresa tem um ambiente familiar gerado por minha esposa, meus filhos. E até como colaborador eu tenho um dos meus irmãos, que é muito respeitador e há muitos anos já trabalha com a gente. Então, pensar que a minha família está totalmente envolvida no meu negócio, né? Que antes poderia estar um pouco desacreditado, mas hoje ele está totalmente acreditado e justamente pela família. E saber que com essa confiança gerada, que eu já me sinto alegre, né, e satisfeito, porque a família já entendeu que é um negócio legal. E em alguns casos eu vejo que os filhos não querem assumir aquele comércio que o pai vai deixando. Por quê? Aquele comércio ele mais gerou tristeza e sofrimento do que alegria. E hoje eu vejo que a minha empresa ela gera alegria, até porque eu ouço dos filhos. Os filhos falam: pai, primeiro, eu vou trabalhar na autoescola, eu vou trabalhar na autoescola, depois, conversa de criança, né? Vou ser policial, depois. Então, primeiro ele associou que dá para começar com essa empresa. E provavelmente é sequencial, ele vai levar isso em todo o tempo. Bastão, né? É o bastão, ele vai pegar, ele vai levar, ele vai seguir, porque ele sabe que aquilo gera alegria, que aquilo gera confiança, felicidade e é um fator abençoador. Então a família hoje, para mim, cara, é um peso muito grande para mim no comércio. Para mim, ainda mais eu que dependo deles ali, né? Eu tô com eles todos os dias. Sim. Então tem um peso muito grande. Fundamental, inclusive, para a permanência. Para o sucesso dessa empresa, dessa autoescola, da autoescola Habilitar hoje, o sucesso está atrelado ao bom trabalho familiar. Porque os nossos candidatos, os nossos alunos, por exemplo, têm o contato com a esposa primeiro, que direciona, que faz o papel inicial, direciona exames e tudo, bate nos instrutores, tem uma questão um pouquinho mais pesada para se resolver, aí tá o Misael lá para a gente estar resolvendo, articulando, tendo ideias e tudo. Então, esse envolvimento familiar já é conhecido, inclusive, pelos alunos, que quando vai parabenizar, vai falar da autoescola, fala, pô, muito bacana, já começa lá na empresa, lá no atendimento, com a Valéria, com o Misael, os instrutores, nossa, que bacana. Então, esse relacionamento familiar nosso, dentro do nosso comércio,
é o que atrai famílias para o nosso comércio. E tem dado muito certo. E eu vejo porque alguns amigos falam assim, pô, mas dá certo, irmão? Trabalhar com a esposa? Meu rapaz do céu. Muito melhor do que muita secretária. Não consegue, não dá certo. Sim. Porque são dois papéis que cada um respeita o seu lado, né? O seu lugar. Ela respeita a minha posição, eu respeito a posição dela e o nosso comércio flui. Que massa, cara. Flui demais. Demais. Com esse trabalho familiar. Então tem um peso Sim. muito grande e não dá para deixar de ter esse relacionamento familiar. Ó, então vamos lá. 1 minuto para você olhar para aquela câmera ali, que é a sua câmera. E como eu falo que o poder da internet é deixar algo eternizado, qual é o recado que você deixa para os seus filhos no futuro? Se eles daqui, exemplo, 10 anos, igual eles estão aparecendo na foto ali, né? Sim. Daqui Ah lá, carinho. 10, 15, 20 anos eles possam ver esse podcast e eles vão olhar aquele recado que você vai dar crucial para eles. O que seria? Olha para aquela câmera e fala para eles o recado que você deixaria para eles pro futuro. Filhos, fazer sempre de forma correta, objetiva, foco, não nas coisas, mas nas pessoas. Precisamos focar pessoas, alegrar corações, ver o sorriso estampado no rosto das pessoas através do nosso bom serviço. A Autoescola Habilitar, hoje, ela tem o seu posicionamento, assim como vocês vivem o dia de hoje, conhecem pouco pela maturidade, mas ao longo do tempo, vocês terão maturidade para entender, fazer o que é bom, somente. O resto são consequências, é tempo, e vocês vão colher o fruto, assim como o pai hoje já colhe o fruto de uma boa semeadura. Mas vocês colherão muito mais e deverão permanecer, né? Fazendo o que é bom, o que é certo e o que é justo. Baseado, confiando sempre, claro, em Deus, confiando nas promessas de Deus. E isso, a gente tendo Deus como base, nós vamos ter famílias sendo abençoadas por nós. E isso será fruto das nossas mãos, né? Das nossas mãos. O que nossas mãos fizeram por essas pessoas. Então, é o legado. Vocês serão filhos, não herdeiros, mas aqueles que sucederão. Suceder não é consumir como herdeiro, mas é suceder aquilo que hoje o pai construiu. Então vocês não vão destruir como se fosse uma herança, mas vocês vão suceder, fazer melhor do que o pai. E é isso. É melhorar aquilo que já está dando certo. Ah, bacana, cara. A internet eterniza e com certeza no futuro eles vão estar vendo e vão estar ali colocando no coração deles essa mensagem. E um último minuto para você falar para aquela pessoa que deseja empreender. O cara quer empreender, ou a mulher, ou o homem quer empreender, um jovem, tá com medo? Tá com medo dos desafios, tá com medo de às vezes deixar a estabilidade que não existe, né? Mas tá com medo de deixar aquela estabilidade. O coração queima para empreender, mas algo não permite que ele faça isso. Que recado você dá para esse novo empreendedor ou essa pessoa que está querendo partir para o empreendedorismo? Empreender realmente precisa querer. Então, se você já tem o desejo, o medo, ele é o fator principal aí para te deixar para trás. Então, ter medo daquilo que você ainda não fez, eu acho que é retroceder, é não avançar. Você vai ficar da mesma maneira que você está. Mas medo do quê? Eu acho que nós devemos ter medo da morte. Porque depois da morte nada se faz. Tá vivo, tem pegada, vai pra cima, enfrenta, encara. Só vai dar certo se você encarar. Tudo que é novo dá medo. Dá um friozinho na barriga, mas diz que aquilo que dá um frio na barriga é justamente aquilo que vai te fazer viver coisas surreal. Porque fazer aquilo que é cômodo não traz friozinho na barriga nenhum. Você tá acomodado, tá tranquilo, então tá favorável. Então você precisa enfrentar aquilo que realmente dá um frio na barriga,
Mas você vai ver que ao final você vai ter o êxito de ter enfrentado. Você precisa ter coragem, ser corajoso e ir para cima. O resto é confiar em Deus e que Deus vai abençoar e vai proteger, vai trabalhar em cima disso. Mas faça o máximo, tem que fazer o máximo. Não é doar um pouco, é doar tudo que você pode fazer. Buscar conhecimento, interagir, saber que você está lidando com pessoas em todo o tempo, relacionamento, e você precisa saber que você precisa se relacionar e relacionar bem. Isso é ser empreendedor. Relacionamento. E focar naquilo que você quer. Vai passar por uns problemas? Vai. Mas você vai vencer. Saber que tudo é passageiro e você vence. Você consegue. Que massa. Misa, cara, só tenho a agradecer pela sua história maravilhosa. Uma história realmente que você superou as dificuldades desde a infância, chegou até aqui, vai chegar muito mais longe. Se Deus quiser, que Deus te abençoe. Isso, meu irmão. E, cara, realmente, a gente sempre conversou, mas esse papo mesmo aqui foi uma coisa mais profunda de entender um pouco mais a sua história. Eu só tenho realmente falar gratidão por ter aceitado, tirado um tempo da sua agenda para estar aqui participando desse podcast que foi criado para poder ajudar pessoas a superarem Amém. as suas dificuldades, tá? Relembrando que esse podcast ele é patrocinado pela Gigabom Sorvetes, e você que deseja empreender, você que deseja começar um negócio e não sabe por onde começar, seja um franqueado Gigabom. Seja um franqueado do sorvete mais maravilhoso aqui da nossa cidade de Marília e das dezenas de franquias espalhadas pelo estado de São Paulo. Procure já a Gigabom Sorvetes e seja um franqueado. Leve um negócio novo para sua cidade, leve emprego para sua cidade através das franquias Gigabom. Tá bom? Misa, Deus te abençoe, valeu. Obrigado, Cássio, pela oportunidade, meu irmão. Muito Sucesso, obrigado. Fica com Deus e até a próxima. Amém.